Olá, meus queridos irmãos, amigos que têm nos acompanhado através do estudo da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação e gostaria de orar para que você possa aproveitar esse tempo e será uma imensa alegria poder transmitir mais um estudo da Palavra de Deus e gostaria de contar com a sua participação sempre que o Senhor proporcionar essas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Quero orar por você para que Deus lhe prepare, também me prepare para transmitir esse estudo da Palavra de Deus. Então, de onde você está, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado conosco. Pedimos, ó Pai, pela maneira que o Senhor quer falar com cada um, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento e possamos, ó Pai, assim aprender tudo sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio do teu Espírito Santo, nos mostrando, nos dando entendimento. Usa-me, ó Pai, como um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço, entregando os nossos amados irmãos, nossos queridos amigos, familiares e todos aqueles que realmente estão, ó Deus, na dependência e no desejo de aprender mais da tua palavra, que pedimos em teu nome. Amém. Pois bem, nós temos tido várias oportunidades de estudar a palavra de Deus. Iniciamos estudos sobre a doutrina da salvação. Já fizemos 5 estudos: o significado da salvação, a obra do Pai da salvação, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo na salvação. Isso tudo é em um propósito de Deus mostrar por meio da sua palavra o desejo dele de salvar o homem e que você possa ter aproveitado. Se você ainda não assistiu esses estudos, é uma alegria poder transmitir. E no último estudo vimos a responsabilidade, então, do crente na salvação. Então, Jesus contou 2 parábolas que ilustram muito bem aquilo que temos falado. 2 parábolas sobre o reino dos céus. A primeira está registrada lá em Mateus 13:44, onde ele diz que o tesouro escondido é a primeira parábola. Que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então aqui temos uma breve ilustração daquilo que temos estudado sobre a doutrina da salvação. Aquele que a encontra, muda completamente o seu propósito de vida. É isso que Jesus falou. Quem encontra o reino dos céus, por meio do plano dele, vai e vende tudo que tem e então compra aquele local, muda a sua vida, muda o seu propósito de vida. Ainda da pérola, ele contou essa parábola, diz assim, lá em Mateus ainda 13, 45 a 46, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, tudo que o homem deseja, aquilo que ele almeja, que ele busca, uma vez que ele encontra a salvação, que é o reino dos céus contado por Jesus aqui em 2 parábolas bem simples, mas tem muitas outras que ilustram exatamente isso. Temos estudado sobre a salvação e aquele que a encontra, ele muda o foco da sua vida. É isso que nós temos visto e acompanhado ao longo de vários anos, ministrando a palavra de Deus. Pessoas que realmente mudaram radicalmente a sua perspectiva de vida, seus planos, né? Então, esse é o nosso desejo. Sendo que hoje nós vamos estudar sobre os benefícios da salvação, eu gostaria de você refletisse nessas parábolas que falam sobre o reino dos céus.
Então há pelo menos 66 coisas específicas que Cristo realizou por nós na salvação, que Ele realizou. Nós não podemos nem começar a estudar todas essas bênçãos maravilhosas em apenas um estudo. E aqui queremos mostrar de modo abreviado alguns dos benefícios da salvação e depois notaremos então 2 benefícios em mais detalhes: a adoção e a oração. Mas primeiramente gostaria de mostrar os benefícios da salvação. A primeira coisa que devemos lembrar sobre alguns benefícios que podemos meditar aqui um pouco segue-se algumas das realizações da salvação. Temos uma nova herança com Cristo, é o que diz Paulo em Romanos 8 e 14. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma herança, uma promessa maravilhosa que o Senhor preparou para aqueles que são salvos. Além de termos uma herança, somos herdeiros de Deus. Se temos essa herança, agora temos o direito, temos a propriedade, temos o presente de Deus dado para nós. Então, um outro benefício que podemos meditar, temos uma nova posição legal. Se lermos em Romanos, a partir do capítulo 3 até capítulo 4 inteiro, nós vamos ver uma lista de benefícios que temos uma posição. Qual é essa posição? Se você for ler esse texto de Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, você vai ler e vai entender, mas eu queria destacar apenas alguns versos dessa passagem, onde o apóstolo Paulo, falando para os crentes lá de Roma, ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, em Cristo, agora a nossa posição é que nós somos justificados. E aí o apóstolo Paulo vai falar até o capítulo 4 inteiro do plano de Deus em usar Abraão como esse homem que foi grandemente usado por Deus. E você pode meditar, mas a nossa posição agora, por meio da obra de Cristo, assim como Abraão, nosso pai na fé, uma vez que ele creu, ele recebeu o privilégio de ser justificado e justificador daqueles que creem no mesmo Cristo que assim deu aquela fé. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. Se você ler o capítulo 4, alguns versos que podemos destacar desse capítulo 4, que você pode pensar o exemplo de Abraão, o nosso pai na fé. Você pode ler na sua casa, meditar sobre o exemplo dele, como ele colocou isso em prática. E podemos meditar apenas de verso 11 a verso 13, quando diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pegadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão
ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E ainda no verso seguinte, do verso 22 a 24, ele vai dizer: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Isso está registrado em versos 22 a 24, e no verso 25 diz ainda: o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, resumindo aqui, se você ler atentamente esse capítulo, você vai entender que a nossa posição em Cristo, nós somos justificados pela fé. Claro que isso vai depender muito da sua concepção, do seu entendimento daquilo que realmente Cristo fez quando ressuscitou dentre os mortos para justificar. Então fomos justificados por Deus. Isso é uma posição. E um outro benefício é que temos uma nova quitação. Mateus 26 e 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós participamos da ceia, nós tomamos um compromisso, um pacto, uma nova aliança para que nós possamos ser purificados dos nossos pecados. Então fomos remidos por Cristo. Quem limpou o pecado foi Cristo, foi o seu sangue puríssimo que então nos purificou. Ainda lá em João 10, 27 a 29, quando Jesus está falando do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele diz assim, verso 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, Cristo está nos dando a garantia de que Ele, uma vez que lhe salva, que me salva, Ele vai nos levar para o céu. Ele é o bom pastor, aquele que promete e vai levar intacto todos aqueles que crêem nele. Então somos seguros pela mão de Cristo. Um quinto benefício, temos um novo defensor. 1 João 2, verso 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, você pecou? Você tem algum tipo de problema com o pecado, como eu tenho, como todos os homens têm? Uma vez que você tem Cristo como o Salvador da sua vida, Ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que vai defender a nossa causa e defender de maneira completamente diferente daquilo que temos em mente como um advogado. Temos Cristo como nosso advogado. Então lembra disso. Se você é pecador e tem Cristo, que maravilha, os seus pecados poderão ser perdoados na hora que você crê em Cristo e coloca essa causa diante dele. Um outro benefício é que temos um novo intercessor. Se você ler em João capítulo 17, você vai lembrar que Jesus ele foi para o Pai e ele prometeu que ia enviar o Consolador. E versos 1 a 3, João vai registrar que, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versos 1 a 3. Ainda aqui, se você pode ler
o capítulo inteiro, você vai ver ainda verso 13, mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E aí no verso 17 e 19, você ainda vai identificar, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, temos um novo intercessor, que é o próprio Cristo, por meio do seu Espírito Santo, habitando na vida daqueles que creem. Para quê? Para que nós sejamos santificados. Então, temos Cristo como nosso sumo sacerdote, o intercessor, aquele que vai ouvir aquilo que nós oramos, pedimos, e vai nos atender. E temos um novo dono. Efésios 1, verso 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então somos herança de Deus. Nós temos um novo dono. Nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Deus. Então temos uma nova identidade. Ainda em Romanos 1,17, Paulo diz que temos um novo amor. Romanos 1,7 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então Romanos 1,17. Então somos amados de Deus, somos justificados pela fé. Isso é revelado no Evangelho de fé em fé. O justo, ele vive pela fé. Como nós lemos ali em Romanos, nós andamos nas pegadas do nosso pai Abraão, nos mesmos passos. Ainda um outro benefício, temos uma nova liberdade. Colossenses 1, verso 13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você continuar, verso 14, ele diz: no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, fomos libertos do reino das trevas. Satanás não tem mais domínio, controle da tua vida. Quem tem é Deus. E um outro benefício, temos um novo Consolador, como lemos ali em João capítulo 14, 16 e 17, quando ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, aqui o apóstolo João está falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então somos habitados pelo Espírito Santo. Que promessa maravilhosa para todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo. Temos também um outro benefício, temos um novo caráter. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, vai falar do fruto do Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo habita na sua vida, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem vai reinar e habitar na tua vida é o Espírito Santo. Então, esses frutos vão ser mostrados, não mais os frutos daquela vida velha de pecado, mas um fruto novo. Então somos transformados pelo Espírito Santo que habita na vida dos crentes. Um outro benefício é que temos uma nova capacidade. Em Romanos 12, verso 6 a verso 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo,
ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. De onde vem esse potencial, essa capacidade? Nós recebemos os dons do Espírito Santo. Então, quando você faz algo para Deus, que é movido pelo Espírito de Deus, quando você comunica o Evangelho para o seu parente, quando você demonstra amor para aquele que precisa ser amado, você está mostrando o fruto do Espírito Santo agindo na tua vida. E recebemos então os dons, né? Então temos também um outro benefício, temos uma nova família. 1 João 3, 14 a 18 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse é o amor. Nós temos uma família, irmãos. Nós temos pessoas que não conviveram conosco, mas a partir do momento que você conhece a Cristo, você tem uma família. Nós somos da família de Deus. Então não temos mais espaço para ter ódio no nosso coração pelo nosso irmão. Não adianta você dizer que ama a Deus, mas odeia aquela pessoa, tem raiva daquela pessoa. Não adianta. Você não está sendo habitado pelo Espírito Santo. Você não é um salvo. Então, se você tem alguma mágoa de alguém, algum sentimento, é porque você ainda precisa conhecer a Cristo, porque você agora é da família de Deus. Um outro benefício é que temos uma nova nacionalidade. 1 Pedro 2:9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos essas características, uma nova nacionalidade. Agora, com qual propósito? Pedro vai dizer: a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, somos nação santa, povo de Deus, e temos um objetivo: mostrar para o mundo inteiro a graça de Deus reinando na nossa vida. Então faça isso. Você foi chamado, convocado, juntamente com todos os seus irmãos em Cristo, para mostrar para todos que você faz parte de uma nova nação. Um outro benefício é que temos um novo emprego. 1 Coríntios 7:22 diz: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então, somos servos do Senhor. Não mais somos escravos do pecado, somos servos de Cristo. E ainda um outro benefício é que temos uma nova missão. Então, 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, qual é a nossa missão? 2 Coríntios 5:20, Paulo diz que nós somos embaixadores, representantes de Cristo, com um propósito: falar, transmitir a mensagem de Cristo. Somos embaixadores, então todos nós temos esse dever de então anunciar a Cristo. Nós vamos ser instrumentos nas mãos do Senhor quando nós deixamos com que o Espírito Santo possa agir na nossa vida, para que nós possamos transmitir a outros essa mesma mensagem. Depois, na segunda parte dessa lição, nós vamos estudar sobre a adoção e sobre a oração. Mas gostaria de deixar você se beneficiar desses grandes feitos que Deus proporciona para nós. Tem
66. Eu falei apenas aqui de alguns, mas você pode se deleitar com essas verdades, descansar na promessa de que o Espírito Santo agindo na tua vida, ele vai transformar o seu caminhar. Você andava nas trevas, agora você anda na luz. Você era uma pessoa que estava focado nas coisas desse mundo, como aquele homem que encontrou aquele tesouro naquela propriedade, ele saiu, vendeu tudo que tem e foi e comprou aquela propriedade. Como aquele homem que encontrou aquela pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. O reino dos céus é mais importante do que qualquer coisa. A salvação é aquilo que o Senhor tem proporcionado para a tua vida. Então não deixa com que a sua vida seja apagada, mas desfruta da vida eterna em Cristo, dessa salvação prometida para você e para mim. Que Deus assim lhe conceda essa salvação. Se você ainda não tem, entregue a tua vida a Cristo. Fala com Ele agora. Pede para Ele habitar na tua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Cristo, Ele já morreu e já ressuscitou para pagar o preço do seu pecado. Então você agora tem esse privilégio de ouvir sobre esse assunto tão importante. Eu quero orar por ti. Pai, abençoa esse irmão que tem ouvido a tua palavra, para que ele seja ousado em comunicar a outros essa mensagem. Que eles possam viver, ó Pai, uma vida em santidade, mostrando todos os frutos do Espírito Santo, mostrando os dons que Deus deu para eles, para que eles sejam instrumentos nas tuas mãos, sejam um canal da tua graça. Que como embaixadores de Cristo, Pai, possamos proclamar que o homem se arrependa e busque a Deus. Abençoa-os. Te peço pelos nossos irmãos aqui de Taquara, os nossos irmãos em Cristo espalhados pelo mundo, os nossos familiares e amigos que conhecemos, que precisam de Cristo, que possamos falar para eles dessa salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer pela sua participação. Que Deus ilumina os teus passos, te abençoe ricamente e lhe dê muitas e muitas bênçãos. Não perca essa oportunidade de nos acompanhar nos nossos cultos aos domingos, às 18 horas, e também através da live no Facebook, na página da Igreja Batista Bíblica de Taquara. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Cristo te cubra e te dê muitas e muitas bênçãos. Amém.